Nós vamos estar diante de Deus um dia e vamos dizer: Deus, por que tu não fizeste o que eu te pedi? Eu criei. E Deus vai dizer: não, você não creu. Deixa eu tocar o que vocês conversaram, você e seu marido, você e sua esposa, na mesa do café da manhã. Eu sei que não vou conseguir aquele novo aumento. Eu sei que, e tão certo como eu vivo, olhem quantas drogas os filhos estão usando. É tarde demais. Eu não vou conseguir aquele emprego. É tarde demais. A chance se foi. O nosso Deus não tem relógio. O tempo dele é sempre perfeito. Olhem, fica ainda melhor. Fica ainda melhor. Olhem o versículo 40 de novo. Sim, Senhor, se creres, verás a glória de Deus. Creia. Eu mostro a minha fé pelas palavras que falo. Eu mostro a minha fé pelas ações que tomo, sabe? Deixa eu só lançar isso. Isso não é sobre isso, mas é uma ótima ilustração. Quantos creem que a Bíblia é verdadeira? Agora, eu não vou pedir para levantarem a mão. Quantos dizimam? Eu creio que vou passar a eternidade no céu. Você consegue crer em Deus pelos seus 10%? Amém? Eu creio que Deus pode ressuscitar alguém dos mortos. Deus pode abrir olhos de cegos. Você crê que Deus pode te dar um novo emprego? Ele é dono do gado em milhares de colinas, e a terra é do Senhor e a sua plenitude. Certo? E é do agrado do Pai dar-nos o reino. Pode não ser hoje, porque o emprego que está aberto hoje pode não ser o melhor. Pode haver um emprego em 2 ou 3 semanas que seja ainda melhor. Vocês estão me acompanhando? Tudo bem. Agora fica ainda melhor. Vejam, esse é o problema de ensinar fé. Só fica cada vez melhor. Versículo 42. E eu sei que sempre me ouves. Tu sempre me ouves. Tu sempre me ouves. Mesmo quando estamos recebendo laudos negativos do hospital, com a Tiz ou com o Lion, nós ainda sabíamos que ele estava nos ouvindo. Você tem que se forçar a crer nisso. Você tem que lançar por terra as imaginações. Eu sei que sempre me ouves. Digam, sempre. Mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isto, para que creiam que tu me enviaste. O seu milagre, e nós vamos mostrar isso daqui a pouco, não é só para você, é para todo mundo que está ao seu redor. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que estava morto saiu, atados os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Agora, deixa eu olhar algumas coisas bem rápido, bem rápido. Número 1. Eles vieram a Jesus e disseram: aquele a quem tu amas está muito doente. E Jesus ficou ali mais 2 dias. Um atraso na resposta da nossa oração não é uma negação. Eu poderia parar bem aqui. Um atraso não é a negação de Deus. Os nossos caminhos não são os seus caminhos. Os nossos pensamentos não são os seus pensamentos. Os seus caminhos, os seus pensamentos, os seus planos estão acima de tudo o que podemos pedir ou pensar. Alguém tem que dizer amém. Vamos lá, alguém dê a ele uma oferta de louvor como se crê nisso. Nós oramos e parece que há silêncio. Eles vieram a Jesus e disseram: Lázaro, o que tu amas, o teu melhor amigo, está morrendo. Jesus disse: tudo bem. Vocês conseguem imaginar os discípulos pensando: às vezes nós oramos e Deus não diz, vem para fora. Às vezes ele fica em silêncio. Mas aquele silêncio, aquele atraso, não é uma negação. O atraso de Jesus não foi negação, mas foi deliberado. Foi deliberado.
Se nós tivéssemos orado pelo Lion e chegássemos ao hospital e eles dissessem, sabe, não é leucemia. Não é uma forma muito rara. Não é algo que nenhuma criança da idade dele já sobreviveu. É só um resfriado, não haveria história. Mas eu posso dizer a qualquer pessoa que vem até mim e diz, pastor, pode orar pelos meus filhos? Pode orar por isso? É impossível. Ninguém nunca sobreviveu a esse tipo de divórcio, a esse tipo de processo, a esse tipo de falência, a esse tipo de doença. E eu posso dizer, sim, mas sabe de uma coisa? O poder da sua ressurreição vive em você. Vamos lá. Alguém tem que se empolgar com isso. Alguém tem que se empolgar com isso. Não há história se não fosse assim. Não há história. Ele teria corrido e... Ah, Lázaro, você pegou uma gripe. Posso curar? Não estaria escrito. E Jesus veio, viu Lázaro e o curou da gripe. Mas quando ele está morto há 4 dias... Agora há uma história, porque o poder daquela ressurreição vive em você. Alguém está se empolgando com isso? Escutem, se vocês aprenderem a ter fé, atraso não é negação. Terminem esta escritura comigo. Pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Terminem esta escritura comigo, impondo as mãos sobre os enfermos e eles recuperarão. Nós já estamos curados, mas às vezes há uma recuperação. Vocês ouviram o que disse? Escutem, eu creio nisso. Quando passarmos o verão, a cada 2 ou 3 semanas, vamos ter cultos de cura aqui. E vamos impor as mãos sobre os enfermos. E vamos ver pessoas curadas instantaneamente. Vamos ver Jesus, mas vamos impor as mãos sobre os enfermos. E alguns podem não ser curados instantaneamente, mas eles vão se recuperar. Porque Deus disse para impor as mãos, ungí-los com óleo, e eles se recuperarão. Alguns se recuperarão agora, alguns na próxima semana, alguns... Mas eles vão se recuperar porque o poder da sua ressurreição está em nós. Jesus não ressuscitou dos mortos no primeiro dia. Levou 3 dias. Às vezes há um atraso, mas atraso não é negação. Obrigado, Senhor. Jesus disse, a enfermidade de Lázaro. Isso é difícil de se apegar. A enfermidade de Lázaro é para a glória de Deus. Deus não colocou aquela enfermidade em Lázaro, Satanás colocou. Satanás é o autor da morte. Satanás é quem tenta te dar câncer. Satanás é quem tenta destruir a sua casa. Satanás é quem tenta destruir os seus filhos. Satanás é quem faz alguém se tornar viciado em drogas. Satanás é quem faz alguém se encher de raiva, ou depressão, ou o que for. Satanás é quem faz isso. Mas o que Satanás quis para o mal, Deus vai usar para o bem. Esta enfermidade é para a glória de Deus. Sim, é. Olhem comigo no versículo 22. Vocês ainda têm a Bíblia aberta? Vão comigo, versículo 22. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas aqui está a chave, versículo 22. Mas também sei, eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela tinha, e o que nós precisamos é de uma fé de também sei. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei. Se tu tivesses vindo há 4 dias, meu irmão não teria morrido. Eu nem cheguei perto ainda. Meu irmão não teria morrido, mas também sei. Sabe, Senhor, se tu tivesses tocado meus filhos, mas agora eles estão nas drogas, e agora estão longe de casa, e agora estão na homossexualidade, ou agora estão grávidas, mas também sei. Eu sei que o meu negócio está falindo. Eu sei o que o banco disse, mas também sei.
o poder daquela ressurreição. Também sei. Vejam, eu estou dizendo uma coisa a vocês. Vocês precisam de fé de também sei. Bem, não aconteceu quando eu pensei que aconteceria. Não aconteceu do jeito que eu queria. Não aconteceu quando eu queria. Mas também sei, eu sei o poder da sua ressurreição. Vocês estão comigo? Virem para o seu vizinho e digam: também sei. Vejam, seria uma coisa se nós tivéssemos orado e ido ao hospital e eles dissessem: estávamos errados, é só uma gripe, o Lion está bem. Mas quando nos disseram: ele tem uma forma rara de leucemia, nenhuma criança já sobreviveu a isso antes. Também sei, o meu Deus ainda é Deus. É o mesmo Deus que teria só dado a ele uma gripe. É o mesmo Deus que pode derrotar a leucemia. É o mesmo Deus quando mandaram a Tis para casa e disseram: Tis, eu acho que posso te dar 4 meses. Bem, aqui estamos 7 anos depois. Também sei. Também sei. Virem para o seu vizinho de novo e digam: também sei. Vejam isso, vejam isso. Essa é a chave. Também agora. Quando parece horrível, quando parece sem esperança, quando parece impossível, também agora. Deixa eu mostrar mais uma coisa. Jesus disse: eu sou a ressurreição. Olhem os versículos 25 e 26. E Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Senhor, se tu tivesses vindo aqui há 4 dias, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: você ainda não entendeu. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou aquele que livra do câncer. Eu sou aquele que vai alcançar seus filhos e netos. Eu sou aquele que traz o gado em milhares de colinas. Eu sou aquele que vai ungir você para que tudo que você puser as mãos. Eu sou a ressurreição e a vida. Olhem o que ela disse. Olhem o que ela disse. Aquele que crê, ou ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Escutem-me. Vocês têm fé de também sei? Vocês creem nisso? Porque conforme a sua fé, assim vos será feito. Amém? Aleluia. Vamos lá. Se eu descobrisse que o Lion estava doente, eu preferiria que tivéssemos orado, ido ao hospital e voltado para todo mundo que estava no saguão e dito: sim, é só uma gripe. Eu preferiria isso, mas esta não é uma doença que vence. É algo que traz glória a Deus, porque podemos dizer a qualquer pessoa: também sei, ninguém nunca sobreviveu. Também sei, eu não me importo com o que o banco diz. Também sei, eu não me importo com o que os viciados dizem. Também sei, o nosso Deus ainda é. Também sei, é maior do que qualquer coisa que você está enfrentando. Aleluia! Olhem o que ele diz. Crês tu que eu posso fazer isto? Ela disse: nós sabemos que no final. Ele diz: não, eu não estou falando do final. Quantos creem que um dia os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? Quantos creem que um dia o arrebatamento vai acontecer? Mas ele disse: eu não estou falando daquele dia, eu estou falando de agora. Eu sou aquele poder de ressurreição agora. Por que cremos que um dia seremos arrebatados nos ares, mas não conseguimos crer que também agora o poder da sua ressurreição está em nós? Também agora. Não importa o que estamos enfrentando. O poder dele, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, onde está isso? Onde está isso? Digam. Digam em voz alta. Vamos lá, digam como se creem. Está em nós. Aleluia. Fica ainda melhor. Fica ainda melhor. Olhem o que ele diz. Ele fica de pé ali e diz: onde ele está jazendo? Eles o levaram ao sepulcro. Ele diz: tirem a pedra. Tirem a pedra. Eles ainda não estão entendendo. Disseram: Senhor, ele está morto há 4 dias. E daí? Já cheira mal. Deixa eu te dizer uma coisa. O meu Deus vai a lugares fedidos. Eles disseram para minha mãe: uma vez viciado, sempre viciado. Mas o meu Deus vai a lugares fedidos.
Eles disseram para crianças: eu posso te dar 4 meses, mas o meu Deus vai a lugares fedidos. O diabo te diz: seus filhos nunca serão salvos. Olhem as drogas que estão usando, olhem no que estão envolvidos. A homossexualidade ou o lesbianismo, eles têm que ir, mas o meu Deus vai a lugares fedidos. Vamos lá, alguém. O meu Deus vai a lugares fedidos. Quando Jesus andava na terra, alguém tem que se levantar e dar louvor a Ele. Alguém tem que se levantar e dar louvor a Ele. Quando Jesus estava na terra, Ele andava com cobradores de impostos. Ele andava. Vocês conseguem imaginar Jesus andando com a Receita Federal? Quer dizer, isso é o mais baixo que se chega. Ele andava com prostitutas. Ele andava com viciados em drogas. E os religiosos olhavam. Sabe, muita igreja não quer gente fedida na igreja. Eu quero que vocês saibam de uma coisa. Vocês todos são fedidos. Você pode ter sido um pouco fedido ou bem fedido. Mas todos nós somos fedidos. Virem para o seu vizinho e digam: você não é tão fedido quanto costumava ser. Eles olharam para Jesus. Eles olharam para Jesus e disseram: se ele fosse um homem de Deus, saberia que tipo de pessoa é essa. Eu quero que vocês saibam de uma coisa. Quando o diabo diz: olhe para os seus filhos, olhe para o seu marido, olhe para a sua esposa, olhe para a sua situação, olhe pelo que você está passando, eu quero que vocês saibam que Jesus disse: sim, eles podem estar fedidos, mas estes são aqueles para quem eu vim. Sim, eu vim para os fedidos. Posso continuar? Jesus disse: tirem a pedra. Aquela pedra é a incredulidade. Aquela pedra são as palavras negativas. Aquela pedra é a falta de louvor. Aquela pedra é a falta de alegria. Aquela pedra são os abutres que você precisa continuar afugentando. E ele diz: eu quero que você, Abraão, Deus não veio e afugentou os abutres. Você tem que afugentar os abutres. Pare de alimentar os abutres. Você tem que tirar aquela pedra. Você tem que dizer: sabe de uma coisa? Eu não me importo há quanto tempo é. Eu não me importo o quão grande é. Eu não me importo o quão fedido é. Também agora, o poder de Deus. Tire aquela pedra agora e deixe Jesus entrar. Mas pastor, você não sabe as coisas que eu fiz. Eu não preciso saber o que você fez. Eu sei o que ele fez. Tire a pedra. Sabe, é interessante que quando ele disse, tirem a pedra, lembram da ressurreição de Jesus? Isso é só uma sombra da ressurreição de Jesus. Eles vieram e disseram: quem vai rolar a pedra para nós? Como vamos chegar a Jesus? É grande demais. Nenhum homem consegue rolar. Mas quando chegaram lá, já estava rolada. Tudo que Deus tem é você. É você. Tudo o que você precisa é querer. Você tem que dizer: Deus, eu me recuso a deixar a pedra da incredulidade. Eu me recuso a deixar a pedra da negatividade. Eu me recuso a deixar a pedra de palavras falsas. Eu me recuso a deixar qualquer uma dessas pedras no meu caminho. E quando você faz isso, Deus se une a você e aquela pedra rola. E você terá acesso ao poder de ressurreição de Jesus. Depende de você. Posso ir um pouco mais? Olhem isso. Diz: tirem a pedra. Eles tiraram a pedra e Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. Eu amo que ele gritou. Eu quero que vocês saibam de uma coisa. Quando eu oro, especialmente em casa, eu não oro baixo. Eu oro alto. Meus vizinhos conseguem me ouvir orar. Eu saio para soltar os cachorros e começo a andar e começo a amarrar o diabo. Eu começo a pensar nisso. Eu primeiro começo andando e louvando a Deus. Bem, e se alguém te ouvir e achar que você é um tolo, deixe-os achar que eu sou um tolo. Mas sabe de uma coisa? Quando os vizinhos precisam de alguma coisa, adivinhem quem eles ligam. Adivinhem quem eles ligam. Eu grito: Deus, eu te agradeço. Eu ando gritando: diabo, eu te amarro. Tira as tuas mãos disso. Tira as tuas mãos disso. Deus, eu desato a bênção de Deus. A Bíblia diz que Jesus gritou. Ele gritou. Você precisa ficar alto na sua oração. Você precisa gritar com voz de triunfo.
Você precisa deixar tudo o que tem fôlego louvar ao Senhor. Lázaro sai. Ele está como uma múmia. Jesus diz às pessoas: vão e desatem-no. Vão e desatem-no. Desatem-no. Essa é a sua tarefa. Quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Eu vos dou as chaves do reino. Agora tudo o que ligardes na terra é ligado no céu. Tudo o que desligardes na terra é desligado no céu. Pare de pedir a Jesus para desligar. Você desliga. Diabo, eu te amarro em nome de Jesus. Eu repreendo. Eu desato a bênção de Deus. Eu desato sabedoria divina. Eu desato as mãos dos médicos nisso. Eu desato as mãos dos juízes ou as mãos do tribunal. Você, Lázaro, vem para fora. Agora vão e desatem-no. Vejam isso, vejam isso. A Bíblia diz que quando estavam ali, Jesus chorou. É um dos versículos mais famosos de toda a Bíblia. Jesus chorou. E as pessoas pensam, eu já preguei e acho que Jesus chorou por causa da incredulidade deles. Não, ele já sabia que eles não iam crer. É por isso que ele atrasou. Ele chorou porque estava triste por Maria e Marta se sentindo mal. Mas ia ser só temporário. Não foi divertido, mas ele sabia que elas tinham que passar por isso. Por quê? Não só por elas, mas por nós. Aqui estamos 2000 anos depois, ouvindo a história, não de Lázaro que tinha um resfriado, mas de Lázaro que estava morto há 4 dias. Lázaro que já estava fedido. Lázaro que tinha as pedras da vida bloqueando-o. Mas quando tiraram a pedra, Jesus disse: saia de lá. Virem para o seu vizinho e digam: saia de lá. Vejam isso. Eu amo isso. Vocês conseguem imaginar. Sabe, vai haver pessoas que quando... Eu vou contar uma história engraçada. Quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida ao Senhor e fui cheio do Espírito Santo, esse amigo meu me levou para caçar. Estávamos em Flagstaff, Arizona, nas montanhas, e ele me levou para caçar. E cara, eu estou nascido de novo, estou livre das drogas, estou perdoado, estou me sentindo bem, e eu amo o ar livre. E eu lembro que era o amanhecer em João. Eu saí das árvores no topo da montanha para um grande prado. O sol estava nascendo, e eu pensei, meu pai fez tudo isso. Cara, essa é uma vida maravilhosa. E eu me ajoelhei e comecei a louvar. Eu estava louvando e, obrigado, Deus, obrigado. Eu deveria estar caçando. Você deveria ficar quieto. Mas eu, obrigado, Deus. E eu olho para cima e tem esse caçador que saiu do outro lado do prado. E ele está olhando para mim. Esse maluco orando em voz alta e louvando a Deus com uma espingarda. E eu digo, ei, irmão. E ele, nunca mais o vi. Sabe de uma coisa? Eles podem achar que somos loucos. Mas quando virem Lázaro sair, vão vir até nós e dizer, me conte sobre isso. Escutem-me, escutem-me. Nós precisamos entender o que diz depois. Diz que a notícia se espalhou. E eu amo que a Bíblia, isso está na Bíblia, vieram para ver Jesus, mas mais ainda vieram para ver Lázaro. Vieram para ver Jesus, mas mais ainda vieram para ver Lázaro. Porque queriam saber, o seu Deus consegue fazer isso? O seu Deus consegue fazer isso? Sabe, eu lembro quando estava buscando a Deus. Na faculdade eu era uma bagunça, mas estava buscando a Deus. Eu só sabia que tinha que haver um Deus lá fora. Então fui até o padre do campus. E esse cara, sabe, costumava ir para as festas de cerveja conosco, as festas de barril e tal. Padre Tom, eu nunca vou esquecê-lo. Grande cara, grande cara. Mas eu fui até ele e disse, Padre Tom, eu preciso saber sobre a Bíblia. E ele disse, bem, o que sobre a Bíblia? E eu disse, Deus consegue fazer milagres? E ele disse, bem, explique isso para mim. Eu disse, bem, sabe, eu nunca li o livro, mas vi o filme. Charlton Heston bateu nas águas e o mar se abriu e Israel atravessou. Deus ainda consegue fazer algo assim? E ele disse, bem, de certa forma foi um milagre, mas isso não aconteceu de verdade. E eu disse, não aconteceu de verdade?
Ele disse não. O que aconteceu foi, e é um milagre, que Deus mostrou a Moisés e aos israelitas uma parte rasa atravessando o Mar Vermelho, e eles atravessaram em 2 pés de água. Agora, se eu soubesse a Bíblia, eu teria dito, é um milagre ainda maior. Deus afogou todo o exército de Faraó em 2 pés de água. Não, o nosso Deus é um fazedor de milagres. O nosso Deus é um Deus que está acima de qualquer coisa que enfrentamos. Deixa eu fechar com isso. Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. Nós precisamos nos levantar toda manhã e dizer: incredulidade, saia do sepulcro. Problemas financeiros, saiam do sepulcro. Problemas de casamento, saiam do sepulcro. Diabo, você pôs a mão nos meus filhos, netos, saia do sepulcro. E então Deus diz: tudo bem, eu estou tirando eles, agora você os desata. E você simplesmente se levanta toda manhã. Seu velho diabo, eu te amarro em nome de Jesus e eu desato o poder da sua ressurreição. Eu desato vitória, eu desato alegria, eu desato felicidade, eu desato saúde, eu desato. E sabe de uma coisa? Você tem que fazer isso enquanto ainda está amarrado. Você não pode esperar até estar desamarrado. Você tem que fazer agora, porque Maria disse: eu sei que tu és a ressurreição um dia, se tu tivesses estado aqui há 4 dias. Mas também agora, você sepulcro de enfermidade, deixe-os ir. Você sepulcro de drogas, deixe-os ir. Você sepulcro de incredulidade, deixe-os ir. Você sepulcro de medo, deixe-os ir. Porque o que Satanás quis para o mal, o Deus Todo-Poderoso e o poder da sua ressurreição, Ele vai usar para o bem. Alguém tem que se levantar e dar louvor a Ele como se ama Jesus e o seu poder. Alguém tem que bater palmas e dizer: o meu melhor ainda está por vir. Comecei usando drogas na faculdade e logo comecei a traficar. Cheguei a me envolver com Pablo Escobar, tentando contrabandear cocaína para os Estados Unidos. 7 mandados de prisão, uma vida destruída. Mas foi ali, no fundo do poço, que Deus me encontrou. Ele não apenas me salvou, Ele me enviou. A Jornada de um Viciado a Jerusalém. Garanta a sua edição em editorafamilia.com. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.